Boa noite. Principalmente a nossa candidata, a Branca, a Matheus Monteiro, que me dirijo com muito respeito, principalmente. Eu vou fazer a abertura dos trabalhos conforme o nosso regimento aqui da faculdade. Eu sou professor Diógenes Wagner, sou orientador da aluna Thelma. Temos aqui a grande satisfação de ter os dois professores doutores aqui, o professor Paulo Faria, o professor Pedro Andrade, o professor Pedro que, de maneira proativa, ajudou também com a feitura do trabalho da Thelma. Temos algumas exigências no início da orientação, mas com certeza foram superadas até o final. Thelma, eu vou fazer a leitura aqui dos requisitos para aprovação e você vai ter 15 minutos para a exposição do seu trabalho. Tá? Vamos lá. Na apresentação oral você vai ter 15 minutos para a exposição. Cada componente da banca contará com 10 minutos para fazer sua correção e avaliação, caso julgue relevante. O acadêmico disporá de 5 minutos para responder cada um dos examinadores. Você tem 15, nós temos mais 10, você tem mais 5 para confrontar aquilo que a gente for colocar a respeito da sua correção oral. Lembrando, ninguém sabe mais do seu trabalho do que você. Eu não sei mais do seu trabalho, professores aqui não sabem mais do seu trabalho. E fique à vontade para dar início à sua correção oral. Eu, a partir desse momento, considero abertos os trabalhos e o início da sua banca de monografia intitulada A Quebra da Cadeia de Custódia e a Admissão de Provas no Processo Penal. Boa noite a todos. Meu nome é Thelma Monteiro e, como uma apaixonada pelo direito e processo penal, eu trouxe o tema a quebra de cadeia de custódia e admissão de provas do processo penal. Queria também fazer uns agradecimentos aqui aos professores, ao meu orientador, ao professor Pedro também, com quem já tive aula, com quem me despertou também esse interesse pelo processo penal, pelo direito penal, e a faculdade, de Direito de Santo André, a toda a reitoria, todos os professores no geral, com quem eu passei esses últimos 5 anos, e também, claro, os meus colegas que me acompanharam esses 5 anos. Tá? Eu vou iniciar, na verdade, pelo final do meu trabalho, onde eu falo sobre o caso da Melanie Rhodes. Melanie Rhodes era uma garota de 17 anos que morava na cidade de Bristol, na Inglaterra. Em 1984, ela foi para uma festa na cidade de Bath, que é uma cidade ao lado de Santo André, São Caetano. E nessa noite, ela foi violentada e morta a facada por 26 facadas. Esse crime restou sem solução por muito tempo. Até que, em 2015, Christopher Hampton, aos seus 64 anos, foi detido por esse crime. E por quê? Porque a filha dele, a Amy, foi detida por um crime de menor potencial ofensivo. E então, o DNA dela, conforme havia os registros da polícia, o DNA dela se assemelhava àqueles encontrados nas roupas e no corpo da Melanie. Foi então que reiniciaram a investigação e chegaram à conclusão de que o pai da Amy tinha sido o assassino. E isso demorou 32 anos para acontecer. Dessa forma, eu quero que vocês entendam a importância que tem as provas, a admissão de provas no processo penal. E, principalmente, como é feita a coleta e a manutenção dessas provas ao decorrer dos tempos. E antes de chegar ao ponto principal do meu tema, eu quero passear um pouco por alguns tópicos importantes, que é exatamente para que vocês consigam entender melhor aonde eu vou chegar. Tá? O processo penal brasileiro, conforme a nossa Constituição Federal de 88, ele segue um modelo acusatório que se baseia na ampla defesa e na imparcialidade do juiz. E nesse sistema,
tanto a acusação como a defesa, ela tem igualdade de condições para apresentar seus argumentos, provas e alegações. Os princípios como contraditório, presunção de inocência, ampla defesa e publicidade orientam todo este processo. Tudo para que seja descoberta a realidade dos fatos. Mas a produção de provas, na verdade, fica por conta das partes. E vale lembrar também que o nosso CPP, a sua redação original, tem algumas características inquisitivas que vêm ao longo do tempo, e isso é uma questão de historicidade que está dentro do meu trabalho, mas não vou me alongar nessa parte histórica. E no decorrer do tempo houveram muitas mudanças legislativas, interpretações jurisprudenciais, e trouxe uma construção mais contemporânea e predominante acusatória, tá? Que é essa que o Brasil usa. E a nossa Constituição, no artigo 5º, fala da presunção de inocência. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa acusada de um crime, ela apenas será considerada culpada após o trânsito julgado de uma sentença penal condenatória. Até que isso seja determinado, ela não pode ser determinada como culpada. Falando sobre a prova no processo penal, Fernando Capês, um grande jurista, considera a prova como elemento crucial dentro da ciência do processo criminal. E eu particularmente concordo com ele. A prova é a fonte de informação num contexto probatório que, juntamente com os procedimentos, apresenta a base da certeza processual sobre os fatos ocorridos. Mas, lembrando que essa certeza está ligada à historicidade dos acontecimentos, para fornecer ao juiz ferramentas necessárias para um julgamento justo. Quanto ao ônus da prova, fala da responsabilidade das partes, da veracidade dos fatos alegados. E existem duas correntes sobre este tema. Uma minoritária, que fala que o ônus da prova deve ser exclusivamente de quem acusa. E uma majoritária, que acredita que isso deve ser distribuído entre ambas as partes. Ou seja, a acusação ela deve provar tanto que o fato é típico, os elementos subjetivos, como, por exemplo, o dolo e a culpa, a autoria ou participação do acusado. Já a defesa ela deve provar os fatos notificativos, impeditivos, distintos e usáveis. Ou seja, qualquer coisa que prove a inocência do acusado. Isso nos faz entender que a produção de provas é daquele que alega os fatos, seja quem acusa ou quem defende. E isso está no artigo 156, inciso 1º e 2º do CPP. A finalidade da prova é reconstruir os fatos investigativos do processo, ou seja, buscar o que é mais próximo da verdade real dos fatos. E o objetivo da prova ele não é apenas o fato e a autoria, mas sim todas as circunstâncias objetivas e subjetivas do caso. Os meios de provas eles podem também ser considerados prova pericial, exame de corpo de delito, prova documental, testemunhal e até prova emprestada. Enfim, após essa breve explicação sobre esses tópicos, eu gostaria de chegar, enfim, no principal tópico, que é a cadeia de custódia. E, na verdade, este termo ele foi incorporado pela Lei 13.964 de 2019, nosso tão conhecido pacote anticrime. Tá? E está abordado no artigo 158 do CPP e o artigo A, parágrafo 3 da Lei de Execução Penal. Vale lembrar que esta nova versão, digamos assim, deu-se porque, por pesquisas, foi identificado que o nosso processo de cadeia de custódia havia falhas que implicavam no resultado final de um processo. Inclusive,
tem o gráfico do trabalho sobre esses dados de pesquisa. E, dessa forma, foi necessária toda uma reformulação sobre a cadeia de custódia, né? Mas, afinal, o que é a cadeia de custódia? A gente pode definir como conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter, documentar a historinha cronológica do chamado vestígio, que são coletados em locais de crime ou em vítimas de crime, para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Ou seja, é um conjuntinho de regrinhas referente à perícia, né? Então eu vou ilustrar aqui para vocês, vou dar uma historinha para ilustrar isso aí. Vamos supor que nós, aqui o pessoal, no bar da esquina, estava rolando um jogo de bilhar, valendo aposta, então uma aposta 10 aqui, outro 20 ali, e eles que de repente percebem que aquele jogador que estava ganhando, na verdade estava discretamente colocando as bolinhas na caçapa. Pronto. Deu-se uma briga no boteco da esquina, certo? E aí é taco pra lá, taco pra cá, e aquele jogador que estava perdendo simplesmente deu uma tacada na cabeça do que estava roubando no jogo, pronto, está ali, com o corpo estendido no chão. O que é que nós temos agora? Local de crime. Né? E o que a gente faz a partir deste momento? Então, um agente público, normalmente a polícia militar, chega no local, isola aquele local até que a perícia chegue e possa fazer todos os trâmites. Né? No maior estilo CSI, né? Police Line, do Not Cross, mais ou menos um filme mesmo. E então, ali começa o processo penal, a cadeia de custódia. Porque são regrinhas que importamos da criminalística para colocar no seu PP e melhorar este processo. Então, no local, os peritos vão coletar os vestígios, que são elementos sensíveis e latentes, que estão ali. O cadáver, a cabeça rachada, o taco de bilhar com sangue, as impressões digitais de quem atacou, borridos de sangue na parede, tudo isso são vestígios. Os peritos chegam todos de macacão branco, paramentados, como tem que ser, tiram fotos, fazem filmagem, colocam todos os vestígios dentro de saquinhos, ziplock, tudo bonitinho como deve ser, para transportar para a central de custódia, um prédio bonito no centro da cidade, onde ali estão todas as provas, todos os vestígios de vários crimes. Ok? E ali vai ser documentado tudo. Quem recebeu, como foi recebido, em que condições. É um histórico de cada vestígio. E aí vem o X da questão. Tá? Por quê? Se a perícia não respeitar as regrinhas da cadeia de custódia, essa prova pericial se torna ilícita e deverá ser desentranhada dos autos, conforme os termos do 157 do CPP. Agora, vejam só um detalhe importante. Tanto a prova ilícita quanto as que são derivadas da mesma se tornarão também ilícitos e serão retirados dos autos. Isso se deve à teoria da árvore, do fruto a árvore dos frutos envenenados, que significa que uma prova ilícita contaminará as outras, mais ou menos como uma maçã podre, né, que apodrece todas as outras. Se dizem por aí. Então, nós temos um local de crime, temos vestígios neste local, para que esses vestígios sejam identificados, coletados, transportados, policiados. Existe uma série de regrinhas do CPP a serem observadas, no 58A e seguinte. Eu vou passar rapidamente por esses processos todos, para vocês entenderem bem. O reconhecimento seria o primeiro, distinguir 3 minutos. Distinguir o que pode ser um vestígio potencial. O isolamento. Isolar e preservar o local para que se evite a alteração dos vestígios. Fixação. Uma descrição detalhada dos vestígios do local do crime, pode ser com foto, com filmagem, né, e precisa da descrição do laudo pericial. A coleta. Recolher os vestígios da forma correta para análise pericial. Acondicionamento. A forma de coletar esses vestígios. A embalagem atualizada, as características físicas, química, biológica, etc. Transporte. O ato de transferir os vestígios de um local para o outro dentro das condições adequadas para garantir
as características originais. Recebimento, ato formal de receber os vestígios e detalhar todas as informações. Processamento, o próprio exame pericial em si, a manipulação dos vestígios. Armazenamento, manter os vestígios em condições adequadas para o material ser processado. E, enfim, o descarte, que é o momento de liberar esses vestígios, conforme legislação vigente e, muitas vezes, apenas com autorização judicial. E aí, quando uma dessas regras é desrespeitada, temos uma violação na cadeia de custódia. Os celos da cadeia são rompidos. E o que acontece? Nós temos uma prova ilícita. E o laudo pericial será uma prova ilícita de desrespeito à cadeia de custódia. E aí é que acontece o desentranhamento das provas. Agora, vamos pensar o seguinte. Imagine que a única prova que existe contra o réu é a prova pericial. E aí, por uma queda nessa cadeia de custódia, é retirado do processo, retirado dos autos. O que é que vai sobrar deste processo? Nada. E o réu será absolvido por falta de provas. Vocês conseguem entender a importância deste processo? De como a quebra neste processo pode impactar no destino do réu? Eu gostaria de deixar isso como uma reflexão. Quais seriam essas consequências? Isso acontecendo de fato. Tá? Eu encerro aqui a minha fala, mas também gostaria de novamente agradecer a todos que estiveram aqui, o nobre banco presente. E em verdade aqui, hoje, nesse presente momento, eu nem vejo como final de algo. Eu vejo como início de algo maior, de uma batalha maior. E é por isso que eu carrego comigo uma frase, sempre. Se espaço em parabelo. Se quer espaço, prepare-se para a guerra. Obrigada. Prefeito Tião, muito obrigado pela informação. Acredito que todos tenham gostado. Vou passar a palavra para o primeiro membro, vou fazer a colocação ao final. Passar a palavra aqui para o professor, doutor Paulo Faria, para fazer as considerações iniciais. Então, boa noite. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela exposição. Algumas questões, né? Sua opinião. Você, no começo do trabalho, você citou aí como parâmetro aí o direito grego, né? As raízes em Atenas, tá? Você colocou aí a participação direta do cidadão na acusação, na jurisdição. Qual é o conceito de cidadão da Grécia Antiga? Quem que era cidadão? Na verdade, nem era cidadão comum. Era quem estivesse mais próximo mesmo daqueles que lideravam. Né? Então, não era assim que qualquer um do povo iria lá e ia determinar se isso aqui é culpado ou não é. Tenho dado mais informações porque na Atenas clássica havia cerca de 500 mil pessoas. Dessas 500 mil pessoas, 50 mil eram cidadãos. Somente pessoas do sexo masculino, cujos pais eram livres e nascidos em Atenas. E desses 50 mil, os que cuidavam da democracia, da formulação das leis, das acusações, era somente a aristocracia. Porque o povo, mesmo sendo cidadão, só para trabalhar para sobreviver. Então, cuidado com essas colocações, né? Depois você coloca também essa questão do direito canônico, né? O direito canônico, apesar de todas as ressalvas que se tem, foi uma forma de avanço do direito, porque era um direito escrito que fez frente aos direitos consuetudinários das tribos bárbaras que invadiram o mundo. Tá? Então, o próprio Código Remurado, né, e tem um código humanitário. Foi através do Código Remurado, tá, que você conseguiu possibilitar os excessos. Então, temos que falar dessa questão histórica, porque tem que ser cuidado, tá? Daquela ínfase muito grande, tá? Na página 16,
Tá? No entanto, é importante observar que na fase investigativa, que antecede a propositura da ação, muitos doutrinadores argumentam que prevalecem traços do sistema inquisitivo. Isso é lógico, né? O inquérito ele é inquisitivo. É uma peça administrativa, né? O contraditório ele se inicia na fase processual, onde você tem a participação do Ministério Público, né? Como você coloca aqui, importante observar, muitos doutrinadores argumentam isso. O que você acha? Qual a sua opinião a respeito disso? Sobre esse traço inquisitivo? Inquisitivo. Como eu falei, as coisas foram mudando ao longo do tempo, né? E realmente o traço mais forte que está na Constituição é o acusatório. Mas claro que a gente ainda traz alguns resquícios dessa parte da época, né, inquisitiva. E realmente a questão de ter um inquérito, que é onde você está ali investigando, buscando as provas, faz parte, né? Porém, o processo em si depois, ele vai totalmente para essa parte do acusatório, né? Você trabalhou bastante, né? Essa questão das provas, né? Você fala a questão da prova ilícita, muito interessante. Olha, na sua opinião, como operador do direito, a polícia, numa operação, acessa o celular de uma pessoa. E, ao acessar esse celular, sem autorização, descobre que daqui a 15 minutos haverá um atentado terrorista no estado que está tendo show com adolescentes. A polícia ela pode agir com base nesta prova ilegal? Sim ou não? Não dá tempo para certificar o judiciário. Daqui são 50 mil jovens do estado, daqui a 15 minutos haverá uma bomba explodirá. Na sua opinião? É o dever de agir. Fechamos no resto de 50 mil pessoas ou... É o dever de agir, né? E o processo se iniciará depois. Já há um processo acontecendo, né? Já há uma investigação acontecendo. Não, a investigação não tem nada a ver com isso. É uma operação, aí um policial enxerido, ele pega o celular de forma sorrateira e começa a mexer lá. E descobre que daqui a 15 minutos uma outra pessoa vai estourar uma bomba num estádio com 50 mil jovens e o show de volta. Mas é o dever de agir. E antes de pensar se isso é lícito e ilícito dentro do processo penal, né, existem muitas coisas que estão dependendo disso. Então, eu acredito no dever de agir diante de uma informação como essa. E por fim, eu vejo, você trabalhou bastante, Secretaria de Custódia, muito bem trabalhado. Qual a sua opinião? A Secretaria de Custódia é um instituto tão lógico, é tão importante. Por que, na sua opinião, como operador do direito, por que o Estado não deu historicamente a atenção a esse instituto como deveria ter dado? Quais são os motivos? Eu acho que contou bastante também a questão de tecnologia, né? Hoje em dia nós temos uma tecnologia muito avançada, formas de coletar vestígios de uma maneira muito mais, né, eu posso dizer, avançada, que pode ser armazenado. Talvez no passado não fosse tão assim, né? Teria outras formas de estar e que muitas vezes não conseguiria estar armazenando da forma correta, muitas provas eram perdidas, muitos vestígios eram perdidos, e isso também foi descoberto com as pesquisas que foram feitas. Então foi necessário uma reformulação disso, porque parece, é um sistema lógico, né? Parece que o processo lógico deveria ser, mas haviam falhas, porque não se era armazenado da forma correta, coletado como deveria ser, então vai se perder os vestígios. Ok, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor. Uma palavra, professor Pedro Andrade, por gentileza. Boa noite. Inicialmente agradecer ao professor Diógenes, não só pelo convite para participar da banca,
mas isso eu fiz questão de consignar em todas as bancas que eu participei, que se hoje o nosso trabalho aqui ele é mais tranquilo e o de vocês também, é muito por conta da atuação do professor Diógenes na confecção do nosso manual, no curso que deu de metodologia, que acabou gerando a inclusão da disciplina de metodologia no semestre que vocês estão. E, de fato, a diferença dos trabalhos do último semestre para esse é significativo o avanço. Não poderia deixar de render minhas homenagens ao querido professor Diógenes, coordenador aqui do curso, professor Paulo Farias, que também nos encontramos, e sempre muito enriquecedor nas suas considerações, e fico até às vezes sequencial o professor Paulo Farias é difícil, porque de fato ele esgota o assunto. Vou cumprimentar os demais participantes aqui, presentes, e dizer, Thelma, inicialmente que o seu trabalho é desafiador. Durante o semestre nós batemos um papo ainda aqui informal sobre o tema, um tema desafiador, a quebra da cadeia de custódia e a admissão de provas no processo penal, porque essa introdução dessa temática vem de 2019 e ainda os tribunais estão se amoldando à flexibilização do Instituto, então é algo que está sendo estudado e muito desafiado o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, nesse enfrentamento. Bom, com relação à parte formal do seu trabalho, eu não tenho grandes considerações a fazer, Thelma. Você seguiu o manual, alguns pontos são sempre, uma segunda leitura você acaba destacando, mas pela orientação que se deu, o seu trabalho está bem apresentado para esse estágio, né, de monografia no bacharelado de Direito. Às vezes o que chega para a gente também não vem no original, enfim. Eu vou me ater mais à questão do mérito, que é o que mais desafia, que é o que todos querem saber, porque de fato o seu trabalho existem algumas coisas, mas é pequeno, nada que vai criar uma nuvem no que você apresentou. Thelma, a quebra da cadeia de custódia e a admissão de provas no processo penal. Minha primeira pergunta está até dentro aqui do seu trabalho, só queria evoluir com você. A prova ilícita, a quebra da cadeia de custódia, ela sempre gerará uma exclusão dessa prova dos autos do processo? Exemplo, a prova ilícita em favor do réu, ela deve assim ser considerada desentranhada dos autos ou seria o que você tem a Essa é exatamente a exceção. Uma prova, ainda que ilícita, se for para beneficiar o réu, ela pode sim ser usada. Só não realmente ao contrário, para ser usada contra o réu. Aí realmente ela vai ser desentranhada no processo. Aliás, a gente tem um caso emblemático de um ex-presidente da República que conseguiu não, né? Que dentro de suas teses foi julgado no procedimento justamente com a tese da prova ilícita por derivação. Meu segundo ponto, sempre que eu constatar uma quebra na cadeia de custódia, essa prova, em desfavor ou não, ela deve ser desentranhada, ela deve ser desconsiderada? Sempre que houver quebra de cadeia de custódia, eu devo desentranhar essa prova? Sempre. Tirando essa exceção, eu digo isso em desfavor do réu, contrária à defesa. Essa palavrinha sempre é complicada, né? Cai muito nos concursos. Deveria sim, mas há que se entrar, né? Isso aí seria parte do advogado de estar atento a isso e realmente entrar com esse pedido. Tá, eu vou te dar um exemplo aqui. Vê o que você faria como magistrado. Uma apreensão de drogas, 1.500 pinos de cocaína na apreensão. No auto de exibição e apreensão é consignada 900 pinos de cocaína. Então eu tenho uma dicotomia. De um lado eu tenho o auto de exibição e apreensão e o outro o relato dos policiais e ali o que se conseguiu no auto de prisão em flagrante. Essa quebra de cadeia de custódia vai gerar a imprestabilidade dessa prova? Sim ou não? Não entendi a Pensa em DVD pirata, maço de cigarro, contrabandeado.
eu tenho uma contradição nos elementos do inquérito. Ora se diz que é 1.500, ora se diz que é 1.000. Eu tenho uma incompatibilidade, eu tenho documentos formais trazendo quantitativo diferente. Isso, em tese não, isso quebra a cadeia de custódia, porque em algum momento isso falhou, essa comunicação estatal. A minha pergunta é, essa prova deve ser declarada imprestável ou não? Esses meras irregularidades ou pequenos vícios formais não invalidam a prova? Deve sim, professor, porque já houve uma falha, né? E qual é a realidade dos fatos? Então, eu acredito que sim. Tá ótimo. E só mais uma pergunta. Você disse que o nosso sistema é... Qual é o modelo de sistema processual penal adotado aqui? Qual é o nosso sistema? O juiz convocar a testemunha, porque aqui você faz análise, né, de admissão de prova, você faz uma direção dos modelos de prova. Testemunha do juízo, inspeção judicial, quando o juiz vai no local. Fere o sistema acusatório? O juiz faz o quê? Convocar a testemunha do juízo. Testemunha do juízo, não é do Ministério Público, não é da defesa, é dele. Ele chama a testemunha em busca da verdade real. Ou quando o juiz vai em loco, que a gente chama isso de prova de inspeção judicial. Isso fere o sistema acusatório? Daí porque boa parte da gente tem o sistema acusatório misto, né, adotado pelo Brasil. E a última pergunta, e aí encerra, professor Joyce, o trabalho está bom, está bem distribuído. Eu tenho uma quebra de que ano que é a lei? 13964, Então, 2019. 2019, perfeito. Eu tenho uma falha na cadeia de custódia numa ação penal por tráfico de drogas que transitou em julgado em 2018. Eu posso ajuizar uma revisão criminal com base nessa quebra da cadeia de custódia em uma ação penal que se originou em 2015 com trânsito em julgado em 2018? O que você acha? Normalmente pode ser reiniciado, aberto novamente um caso, se houver qualquer novas provas a respeito do processo. Aí pode ser determinada a reabertura do caso. Perfeito. Bom, gostei da sua introdução, gostei desse tópico que você utilizou, ainda com outra terminologia, mas da prova ilícita em favor do réu. É um tema atual que no primeiro momento assusta aos acadêmicos, né, as pessoas ou leigas que ouvem essa expressão. Você relacionou aqui dentro do texto normativo os 10 pilares que sequenciam a cadeia de custódia, fez a conclusão. A sua referência bibliográfica já começou com o Badaró, que hoje, embora advogado, né, tem uma doutrina muito forte em relação à cadeia de custódia. Professor Diógenes, eu estou satisfeito. Perfeito. Vamos lá. As minhas considerações. Inicialmente, obrigado, professor Pedro, obrigado, professor Paulo, obrigado a todos que estão presentes. Vou fazer as minhas considerações, como orientador também. Vamos lá. Então, de certa maneira, me agrada o seu trabalho. De pronto. A gente abre o seu trabalho, eu como professor de metodologia, que sou já há bastante tempo também, além de professor de direito, eu olho o seu trabalho e vejo um trabalho limpo. Não conseguimos observar, acredito que seja uma novidade aqui na banca, um trabalho desconexo, com erros esdrúxulos de metodologia, muito embora não queremos aqui colocar um trabalho metodológico, queremos colocar uma diferença do direito. E você conseguiu, de certa maneira, trazer tanta metodologia quanto algo substancial relacionado à sua pesquisa. Eu fiz algumas considerações, mas no geral, eu acredito que o seu trabalho foi bom. Você conseguiu chegar. Eu só senti falta, o professor Pedro quase esgotou, até você, professor Paulo, as perguntas que eu ia fazer para você. Eu senti um pouquinho falta do que a que ponto é relevante a cadeia de custódia do processo penal. A que ponto é?
né? Senti um pouco falta da Padenolité Sansgriffe, né? Então, até que ponto essa prova vai ser ilegítima, ilegal, com a quebra dela, foi o que as perguntas realmente que o professor Pedro trouxe pra gente, era aquilo que me causava um pouquinho de desassossego. Mas foi ao final, você lembra quando eu te orientei, eu falei, ó, a parte mais importante do seu trabalho é o item 4.1, que é o seguinte: você vai trazer o seu problema, a sua problemática inicial, que é a quebra de cadeia de custódia. É aquilo que a gente quer saber. Você vem anunciando muita coisa, quando chegou ao final, você assentou. Mas eu vou tecer alguns elogios, seu resumo foi muito bom. Quem leu o seu resumo de outros acadêmicos aqui, outros candidatos, o seu resumo está muito bom, a gente fez o resumo bastante afiado, a gente colocou a metodologia que a gente utilizou, o método de pesquisa, então o seu resumo ficou muito bom, eu gostei do seu resumo. Eu gostei do seu sumário também, foi muito bem distribuído, dá para ver que é um sumário que tem uma cronologia própria. Há alguns errinhos, ou um erro ou outro, sempre vai haver. Todas as vezes que a gente abre o trabalho, vai ter um pouquinho de coisa. No desenvolvimento foi aquilo que eu falei para você, eu senti falta realmente um pouco mais da cadeia de custódia, porque você objetivou muito mais a prova do processo penal, que era também o principal do seu trabalho, mas como você anuncia a cadeia de custódia, e é um instituto que nos instiga, é um instituto novo, todo mundo quer saber. Todo mundo está aqui quer saber o seguinte: e aí, essa prova, e se eu retirar? Posso retirar? Vai causar prejuízo? Eu posso utilizar em benefício do réu, malefício? Eu senti um pouquinho de falta, eu senti falta disso no final. Mas nada que abale o todo do seu trabalho no todo, que eu gostei bastante. A indagação que eu ia fazer, o professor Paulo fez também, eu coloquei o seguinte: e a quebra de cadeia de custódia na fase pré-processual? Será que teria um prejuízo muito grande que não poderia ser sanado no processo? Mas o professor Paulo perguntou também, já era meu apontamento. Seu último é ruim por isso, né? Mas eu tenho uma última pergunta para te fazer. E é bem tranquilo, né? Eu vi que você colocou referências bibliográficas, né, mas o nosso manual segue como conclusão, conforme a BNT coloca, há uns alinhamentos também, mas eu vou te fazer uma pergunta quanto ao mérito, mas ao seu entender de verdade. Quando que você acredita que há uma quebra da cadeia de custódia latente no delito de entorpecente? Fácil entender, tranquilo. Conversamos aqui de uma maneira aberta. Uma ocorrência de entorpecentes, policiais militares apreenderam determinada quantia de entorpecente. Quando que você acredita que há realmente a quebra da cadeia de custódia em algum procedimento? Então, me dê um exemplo. Já fico satisfeito com um exemplo seu. Eu vou entender se você realmente consegue exteriorizar o que seria essa quebra da cadeia de custódia. Exatamente pelo material que está sendo recolhido. Né? Ser recolhido da forma correta, para que você faça os exames periciais e determine que aquilo realmente é o que se imagina que é. Né? Você está ali, é uma prova de que realmente aquilo são entorpecentes. Na coleta, né? Que você Sim, diz. na coleta. E até mesmo na forma que vai ser armazenado. Então, uma parte importante é a armazenação, o armazenamento desses entorpecentes. Né? Porque pode se necessitar fazer uma nova perícia, alguma coisa assim. Se aquilo não for mantido da forma correta, como é que ainda será uma prova? Sim, com certeza. Parabéns. O exemplo foi bem respondido, né? Com certeza também. O armazenamento, todo o procedimento no rastreio. A palavra que marca justamente a cadeia de custódia é esse rastreio cronológico. Sim. Eu posso, em qualquer momento, verificar o rastreio de quem fez o rompimento daquele lacre, de quem lacrou aquela prova, para poder justamente dar a oportunidade da defesa fazer a contestação dessa prova, caso assim queira. Eu estou satisfeito, acho que já conseguimos já fazer a votação, professores. Sim. Tudo bem? Eu vou pedir para que os demais se retirem da sala para que a gente possa fazer a votação aqui e a gente pede para você retornar para o registro. Tudo bem? Muito obrigado.